Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional matinal Gotas de Esperança. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós entramos no capítulo 1 de Filipenses, estamos ainda meditando. Nosso tema de hoje é vivendo na perspectiva de Deus. Encontramos isso em Filipenses, capítulo 1, versículos de 12 a 18, que nos dizem assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que não podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e isso me alegro. E, de fato, continuarei a me alegrar. Destacamos aqui, então, algo muito importante sobre alguém que vive sobre a perspectiva de Deus. Isso é um chamado para nós também. A Bíblia diz que se nós vivermos pensando só nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas aqui nós destacamos dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar, quando nós vivemos na perspectiva de Deus, nós sabemos que o Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. Essa era a visão de Paulo. Paulo estava preso, mas o Evangelho estava livre. O Evangelho é mais importante que nós, os obreiros. Então, divulgar o Evangelho é mais importante que a nossa vida de obreiro. Paulo aqui ele foca a atenção dele não em si, mas na proclamação do Evangelho de Cristo. Todo esse texto ele gira em torno não de Paulo, pode ver, ele não se queixa, nem das suas cadeias, ele não se queixa, nem dos seus críticos, mas do Evangelho. O Evangelho é aquilo que faz com que Paulo respire, o seu oxigênio. Não importa as circunstâncias, contanto que o Evangelho seja anunciado. Então, não importa se o obreiro vive ou morre, contando que Cristo seja engrandecido na sua vida ou na sua morte, como diz o versículo 20, que diz assim: Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Então, a segunda coisa que nós podemos destacar aqui nesta visão de Paulo é que quando nós vivemos na perspectiva de Deus, é quando nós sabemos que o Evangelho ele é o maior presente de Deus para a humanidade e para nós. Então, Paulo aqui ele define o Evangelho de 3 formas. Primeiro, que o Evangelho é a boa nova para toda a humanidade, como ele diz no versículo 12 que nós lemos aqui. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Então, nesse mundo onde nós percebemos que reina a violência, a corrupção, o desespero, a confusão, a multiplicidade de conceitos religiosos, o Evangelho continua sendo as boas novas de Deus, do seu amor, do seu propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus Cristo.
No versículo 14, ele fala que o evangelho é a proclamação da palavra de Deus. Ele diz assim: irmãos, em sua maioria, são motivados no Senhor pela minha prisão e estão anunciando a palavra com maior determinação e sem medo. Então, o evangelho é a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada. Ela é inerrante, como nós sabemos. Ela não está errada. Ela é infalível, porque ela não falha. E ela também é suficiente. Então, não há erros nela. Pois o seu autor, aquele que escreveu, ele não pode falhar. Então, não há necessidade, né, como muitas seitas têm, de acrescentar mais nada a ela, pois ela é suficiente. Então nós precisamos entender que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, é muito importante e por isso ela não se perde pelo caminho, né? Então o Evangelho é a revelação da própria pessoa de Jesus Cristo, porque as boas novas de Deus é o próprio Cristo, Jesus é o próprio Evangelho. Como nós vemos aqui no versículo 18, onde ele diz assim para nós: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. O Evangelho, ele é as boas novas acerca da pessoa de Jesus. Ele é o conteúdo do Evangelho, ele é o próprio Evangelho, como eu falei. O âmago do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores, para que eles tenham então a vida eterna. Então, amados, nós devemos viver a nossa vida na perspectiva de Deus. E a visão de Deus para nós e para o mundo está onde? No seu Evangelho. O Evangelho que se tornou uma pessoa. O Evangelho é a própria revelação de Cristo Jesus. Então, nós precisamos olhar para o passado com discernimento. No versículo 12, ele destaca essa verdade para nós, né? Então ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Então 4 coisas a gente pode aprender só nesse pequeno versículo que diz assim: Paulo, ele não se concentra no seu sofrimento ou viver com autopiedade sobre aquilo que aconteceu no seu passado, que levou a ele à prisão. Paulo estava preso, estava algemado, estava impedido de viajar, de visitar as igrejas, de abrir novos campos. Mas ao escrever, então, esta carta para a igreja, ele não fica ali se lamentando com autopiedade, autocomiseração. Não, ele não enfatiza o seu sofrimento, mas ele coloca o seu sofrimento sobre a perspectiva de quem? Do Evangelho. Eu estou aqui preso em cadeias, mas o Evangelho não está. Isso que está acontecendo comigo é para o progresso do Evangelho. Então, amados, a palavra é muito mais importante do que o obreiro. O vaso é de barro, como nós sabemos, mas o conteúdo que nós carregamos é precioso. O que importa não é o bem-estar do obreiro, mas sim o avanço do Evangelho. Paulo aqui tem uma outra coisa que a gente pode aprender, olhando para o passado com discernimento, com o que aconteceu com você. Em segundo lugar, aqui Paulo faz uma leitura do passado pela ótica do que? Da soberania de Deus. Então Paulo passa, muitas lutas até chegar em Roma. Ele foi perseguido, foi açoitado, foi preso em muitos e perdeu muitos, mas em algum momento ele perdeu a visão. Nenhum momento ele perdeu, então, a visão da direção da soberania de Deus em todos os acontecimentos. Se nós não entendemos isso, não compreendemos isso, nós podemos desanimar, porque nós não compreendemos, segundo a ótica de Deus, muitas vezes o que acontece. Então, ele considerou os seus sofrimentos como fruto, não como fruto do acaso. Paulo, ele não acreditava em determinismo. Ele sabia
que a mão soberana da providência de Deus guiava o seu destino e que seus sofrimentos estavam incluídos nesse plano de Deus que era eterno para o cumprimento do propósito para o qual ele foi chamado. Ele não considerou seus sofrimentos meramente como perseguição de homens. Paulo foi perseguido, sim, foi odiado, sim, foi caluniado, sim, foi açoitado e ele foi preso. Mas ele jamais viu os seus adversários como agentes, autônomos nessa empreitada. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito eterno de Deus sobre a sua vida. Ele não considerou seus sofrimentos como expressão da fúria de Satanás, colocando a culpa no Satanás, como a maioria das pessoas colocam. Embora Satanás tenha tentado sim contra ele, jamais Paulo considerou como agente do seu sofrimento. Quem estava no comando da sua agenda não era o inimigo, mas era Deus. Quem determinava o rumo dos acontecimentos da agenda missionária desse obreiro de Deus era Deus. Ele via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para o cumprimento do seu propósito glorioso, que era o quê? Como nós vimos no versículo 12, o progresso do Evangelho. Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo que lhe aconteceu. E eu e você, como nós estamos olhando para o nosso passado? O que aconteceu com Paulo é que ele contribuiu para o progresso do Evangelho, certo? Quais foram os fatos que foram incluídos nesses acontecimentos? Então a gente viu muitas coisas acontecerem na trajetória da vida desse homem, certo? Mas ele não perdeu a perspectiva do que realmente era importante. Era que o Evangelho fosse pregado. E mesmo em cadeias, o Evangelho deveria ser livre. Então, nós devemos entender isso, Ele foi colocado naquele lugar, mas Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito muito importante. E você? Como você tem olhado para o seu passado? Paulo aqui, ele olha para os seus sofrimentos, mas ele olha com abertura, com um novo olhar, porque ele olha que o Evangelho tem novos caminhos para ser, levado a outras pessoas. Então, o seu passado não o desmotivou, mas foi a motivação para ele continuar fazendo a obra em prol do Evangelho. E você? Que Deus abençoe você. Medite sobre isso. E que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.